Queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos nós. É muito bom estarmos aqui, é muito bom revê-los, é muito bom cantar essas canções. Hoje, particularmente, cantamos algumas canções que muito tempo já não cantávamos. Gostamos de revisar sempre esse repertório de músicas. Particularmente, na minha oração pessoal, eu fico agradecendo por cada um desses jovens, desses irmãos que se aquedam nesse ministério, que se esforçam para manter esse ministério vivo na igreja, sabendo da importância que é termos esses instrumentos, esses vocais, e a igreja louvando a Deus. Também com os hinos, como nós não abandonamos aqui na nossa igreja esses hinos. E a presença dos irmãos e dos visitantes que aqui estão. Deus abençoe-nos a todos. Mas há um momento do culto que prestamos a Deus que é por demais importante, irmãos. É o momento de lermos a palavra do Senhor e expormos a palavra do Senhor. Porque todas as coisas, as orações, as leituras bíblicas, os cânticos, enfim, a nossa própria convivência aqui, elas nos auxiliam na nossa fé, na nossa convivência, na nossa comunhão. Mas eu tenho por demais o sentimento de seriedade quando chega esse momento. Esse momento nunca me deixou tranquilo. Esse momento sempre me deixa, não chamo de perturbado, mas me deixa assim preocupado, concentrado, com a necessidade de saber expor e de ser fiel ao que Deus quer nos dizer. Porque eu entendo que quando os irmãos dizem assim, vamos ouvir a palavra de Deus, eu digo, meu Deus, quem sou eu para que os irmãos estejam ouvindo a palavra de Deus? Eu estou certo quando penso assim, mas eu estou errado também quando penso assim. Porque todo o profeta, todo mensageiro que é realmente preocupado em dizer para o rebanho, para o povo, a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, ele está falando mesmo a palavra de Deus. É Deus usando a sua boca, a boca do pregador, para falar ao seu povo. Então, nisso, os irmãos não esqueçam sempre de nos sustentar com as suas orações, tá bom? Deus abençoe assim a todos nós. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, então, no Evangelho de João, no capítulo 17. João, capítulo 17. Os irmãos podem acompanhar a leitura sentados mesmo, tá bom? Os irmãos cantaram um bom tempo em pé, agora é o momento da gente dar uma descansada. E eu fico sentado, porque eu sei que depois eu vou ficar muito tempo em pé. E os irmãos digam, não pastor, muito tempo não, só um tempinho, tá bom. Vou ficar um tempinho em pé. E os irmãos assentados. João, capítulo 17, trata-se da oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegado a hora de glorificar o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A oração sacerdotal. Agora, os irmãos, por favor, vamos pular alguns versículos desse texto. Olhem para o versículo 11, onde Jesus, continuando esta oração, diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora
vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não os peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não os rogo somente por esses, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por intermédio de tua palavra. Amém. Amado Deus, em nome de Jesus, pedimos que nos assistas através do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, que é santa e poderosa, produza os frutos que forem do teu agrado, segundo o teu querer, para unicamente a glória e o louvor do Senhor. Porque sabendo, ó Deus, que buscando assim a tua glória, nós seremos fortalecidos e também edificados, e frutos dignos de arrependimento surgirão para a glória e o louvor do Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, não existe texto da Bíblia que fale da oração de Jesus como esse de João capítulo 17. Esse capítulo não está dentro de uma ordem cronológica dos acontecimentos. João, inclusive, o quarto evangelho, diferente dos demais, ele não se preocupou muito com a ordem dos acontecimentos. E ele teve a inspiração de Deus para registrar nos evangelhos, ou melhor, no evangelho que ele, João, foi instrumento, algumas coisas que os outros evangelhos não registraram. Por isso, aos estudiosos, ele é tido como o quarto evangelho, enquanto que os outros, os evangelhos sinódicos. Muito bem. João registra, então, esta oração. E nem naqueles 3 primeiros evangelhos, nem aqui, no quarto evangelho, existe uma oração de Jesus que ocupe tanto espaços e versículos registrando quanto esse. Várias vezes a gente vê orações de Jesus, mas sempre orações e clamores sintéticos, assim, em forma de pequenas frases. Como, por exemplo, o que ele pronunciou no ato da crucificação, quando estava crucificado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Pronto, foi uma oração. Mas acontece, irmãos, que Jesus estava próximo a ser assunto aos céus. Ele havia cumprido a sua missão e passou, depois de ressurreto, vencido a morte, cerca de 40 dias com seus discípulos. E esses 40 dias foram dias de extrema importância para fortalecer os seus discípulos, para que eles dessem continuidade à obra que Jesus deixou. Jesus se preocupou, sobretudo, com 12 homens, discipulando-os. Embora ele tenha trabalhado muitas e muitas vezes com multidões, a esses, particularmente seus discípulos, chamados também de apóstolos, foi-lhes confiado a tarefa de dar continuidade à obra do Senhor Jesus.
Então Jesus achou por bem, antes de ser assunto aos céus, fazer essa oração que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Por que sacerdotal de Jesus? Porque é a oração em que ele está levando, intercedendo o seu povo, levando às alturas, levando ao trono do Pai, numa oração de intercessão pelo seu povo. E essa oração, portanto, ela está em João, em todo o capítulo 17, que consta de 26 versículos, a oração sacerdotal. Várias coisas Jesus ora nesse momento, por várias coisas. Mas não é difícil de perceber que toda a oração converge na preocupação que Jesus tem e demonstra diante do Pai de abençoar, fortalecer e também de prevenir o seu povo, a sua igreja. Aqui, há pouco eu disse que ele fez um trabalho especialmente com aqueles 12 homens, mas essa oração demonstra que Jesus não estava preocupado apenas com esses 12, nem também somente preocupado com os cristãos, os seus discípulos que viviam naquele tempo. Mas Jesus estava preocupado também com todos aqueles que no decorrer dos séculos viriam a crer nele. Viriam a crer nele. Por isso ele diz: Pai, não os rogo apenas por estes, mas rogo também por todos aqueles que um dia haverão de crer em mim. Em outras palavras, esta oração, meu irmão, de Jesus, é uma oração intercessória para mim, para você, para nós, que no decorrer dos anos viemos a ter conhecimento da palavra, da cruz, da palavra e da obra de Jesus, e pela obra do Espírito Santo e pela graça de Deus, nele cremos e fomos salvos. Jesus está aqui orando por nós. Ele ora pela unidade nossa, a unidade da igreja. Porque a igreja não são muitas, a igreja de Cristo, na verdade, é uma só. Não importa que nome vai se colocar lá, porque em todos os lugares onde a igreja se reúne, existe verdadeira igreja e existe também a falsa igreja, concomitantemente. No rebanho, que a gente olha assim, a grosso modo, todos são de Deus, todos são crentes em Jesus Cristo. Nós não podemos afirmar que esse todos são ou se refere realmente a todos. Porque Deus é que conhece as suas ovelhas. E Ele já nos preveniu. E Ele já nos disse que no meio do rebanho haveriam de ter lobos disfarçados, travestidos de ovelhas. Que haveria também no meio dos pregadores falsos mestres. E haveriam também no meio dos profetas, aqueles que falam a palavra de Deus, pessoas que seriam falsas e seriam falsos profetas. E se você prestar bem atenção aos ensinos de Jesus, quando Jesus fala dos falsos mestres e falsos profetas, não são poucos. Não são poucos. Tudo isso está aqui, irmãos, exarado nos evangelhos de Jesus e nesta oração. Agora, hoje eu quero destacar apenas, ou mais especificamente, um aspecto da oração de Jesus que é por demais pertinente aos nossos dias. É o aspecto do secularismo. Secularismo. Dele Jesus fala, de um modo enfático. Pai, eu não estou mais no mundo, mas esses que tu me destes, eles estão no mundo. Mas eles não são do mundo, mas estão no mundo. Pai, guarda-os. O mundo os odeia. Guarda-os, ó Deus. Santifica-os, Senhor. Faz com que eles
façam diferença nesse mundo. Que eles não sejam absorvidos pelo mundo. Irmãos, existe a forma de entender mundo de diversas maneiras. A gente pode se referir ao mundo, cosmo todo, não apenas a Terra, mas todos os planetas. A gente pode se referir ao mundo também como simplesmente a Terra, mas a gente pode se referir a mundo, que é o caso aqui, não apenas como um planeta ou como os planetas, mas sim como um sistema que funciona e que regula o modo das pessoas viverem e das pessoas circularem, o modus operandi dessas pessoas. Este é o mundo do qual aqui se refere, tá? É o modo como as pessoas tomam o seu estilo de vida, o seu modus operandi de viver. É nesse sentido a palavra mundo. Daí vem a palavra século, em latim séculos, que significa viver de acordo com os padrões da época. E vocês vão de convir que os padrões da época, eles mudam. Porque o modo de viver e de enxergar as coisas hoje, século XX, todos nós sabemos que é diferente. Tem algumas diferenças, às vezes sensíveis, do modo com que o homem do século XX via. E, consequentemente, do século XIX, do século XVIII, fazendo essa escala regressiva. Houve evoluções e modos diferentes de enxergar. A cosmovisão, ou seja, o modo como nós enxergamos o mundo, certo? Está sujeito realmente a mudanças. Então, secularização diz respeito ao modo como o mundo vive. Mas é muito claro nessa oração de Jesus dizer: o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso o mundo os odeia, porque o mundo ama o que é seu. Como eles não são do mundo, o mundo tem toda razão e tem toda justificativa para odiá-los, referindo-se aos discípulos de Jesus. Por isso, Pai, eu peço que os guarde. Então, meus irmãos, eu creio que esta oração sacerdotal de Jesus, particularmente nesse caráter de secularização, é por demais pertinente, é por demais urgente dele a gente falar, meditar e sempre revisar isso aí. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do mundo. Todos nós vivemos a nossa época. Nós não somos ETs colocados na terra. Nós somos daqui da terra. A nossa estrutura é a estrutura de todo mundo. Porque não existe exceção entre os habitantes da terra. Todos são pecadores, diz a Bíblia. E se todos são pecadores, e se todos têm uma natureza decaída, pecaminosa, não há exceção. Todos têm seus interesses, têm seus apetites, têm suas facilidades e suas fascinações para com as coisas que alimentam o seu ego, alimentam o seu prazer, alimentam os seus gostos, alimenta o seu egoísmo. Não é verdade? O crente não está isento dessas coisas. Absolutamente. Ele também tem seu ego, tem o seu egoísmo. Ele também tem o seu prazer. Ele se sente como um cidadão do mundo. E ele está vivendo nesse mundo de modo que se torna uma coisa por demais natural. Ele, descuidadamente, querer viver igual às demais pessoas que estão no mundo. Mas a secularização diz respeito
ao estilo de vida no mundo, sem levar em consideração os valores espirituais dos ditames, da lei, dos ensinos e da palavra de Deus. Secularização, portanto, é o sujeito viver no mundo simplesmente movido pelas influências do mundo, da sua era, da sua geração. Porque a palavra mundo, séculos, está ligado à geração e à era em que cada um de nós pertencemos. É natural. Para fazer uma relação disso aí, eu queria dizer também, não é natural a gente pecar? Bom, é natural, pastor. É sim, confessa que é. Eu confesso que é. O que não é natural é eu não pecar. Mas é natural pecar. Porque basta deixar as inclinações e os apetites do meu ego, da minha carne, da minha natureza, solto, o que vai acontecer realmente é pecar. É transgredir a lei de Deus, é contrariar o que Deus determina. Então, se eu sou cidadão e se você é cidadão do mundo, é mais do que natural você ir andar, viver, falar, negociar e etc., de acordo com todo mundo faz. E gostar das coisas que o mundo realmente gosta. Tá? Agora, quando estou falando de que Jesus orou aqui por essa questão da secularização do meio do povo de Deus, é porque a igreja está no mundo, mas ela não pode ser do mundo. Alguém, isso aprendi desde criança, alguém identificou a igreja, ou idealizou, ou fez uma figura de igreja, sabe como? Um barco num mar revolto, em um mar agitado. Isso é a igreja. Gostei por demais dessa figura. Está aqui uma figura que representa a igreja. Um barco no meio de um mar super agitado. É isso mesmo. O barco está no mar. E o barco sobrevive enquanto o mar não entra dentro dele. Porque no momento em que o mar entrar dentro do barco, o barco deixa de existir. Ele é sucumbido pelo mar. O mundo está aí. A igreja está no mundo. Mas se a igreja abrir as suas portas e deixar o mundo entrar como um barco, vai sucumbir invariavelmente. E a oração sacerdotal é o clamor de Jesus, dizendo assim: Pai, não estou pedindo para que eles sejam tirados do mundo. Eu peço para que os guarde do mal. Pai, durante o tempo que eu estive com ele, eu os preveni, eu os guardei, eu os protegi, eu os ensinei, eu estava com eles. Mas agora que não estou mais nesse mundo, vou para junto de ti, Senhor Deus, Pai, guarda-os na tua palavra. Fortifica-os na tua palavra. Então Jesus está fazendo uma oração vacinadora, uma vacina, dizendo assim: irmãos, igreja, cuidem, estejam vacinados e atentos contra as investidas deste mundo. Como diz também a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Como disse também Jesus, o príncipe deste mundo, Satanás, ele é o rei desse mundo. Porque o mundo é o mundo da iniquidade, é o mundo da mentira, é o mundo da corrupção, é o mundo da exacerbada sensualidade, é o mundo da imoralidade, é o mundo do egoísmo. Tudo isso aí é comandado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. E a igreja está neste mundo. Mas não pode viver regido por essas leis, por essas normas estabelecidas pelo inimigo de nossas almas, que é o príncipe desse mundo, Satanás. A igreja tem outro padrão.
A igreja e o povo de Deus têm outra lei. É um cidadão de dupla cidadania. Ele é cidadão dos céus, mas está na terra. Ele está na terra, mas é cidadão dos céus. Ele é um cidadão de dupla cidadania. Inegavelmente ele tem de saber conviver. Essa beligerância, essa guerra constante de saber viver nesse mundo, que é o grande trabalho do cristão. De agradar a Deus e não agradar ao mundo, nem agradar a si mesmo, mas sobretudo agradar a Deus. Mas como a igreja está no mundo, ela é investida pela secularização. E a secularização tem investido não apenas contra a igreja, mas tem investido contra todas as instituições guardiãs da moral e guardiãs do bom procedimento no mundo. Por exemplo, o mundo tem investido muito contra o Estado. O Estado é o poder constituído por Deus para regular o funcionamento das leis, que mostra para cada um cidadão quais são os seus limites e aonde acaba a sua liberdade, começa os limites da liberdade do outro. O Estado é instituído para ter seus representantes, governantes, por Deus. Em Romanos capítulo 13, Paulo diz assim: toda essa autoridade é ministro de Deus, é constituída por Deus, para o bem do funcionamento do mundo. Mas o que o mundo secular está fazendo? Acabando com todas as instituições possíveis. O Estado está sendo por demais afetado. Acho que nunca na minha vida, os meus mais de 60 anos de idade, vi o Estado tão desmoralizado na pessoa dos seus governantes. O desrespeito. Ó, irmãos, eu sei que há muita corrupção e, assim, vontade de falar coisas extremamente desrespeitosas contra os governantes do nosso tempo, do nosso Brasil. Mas eu devo ser lembrado, na minha consciência cristã, pela palavra de Deus, que eles foram instituídos também por Deus. O bom governante é instituído por Deus para abençoar o povo, mas o mau governante também é instituído por Deus para ser vara de Deus, açoite de Deus contra o povo. Mas sendo bom governante ou mau governante, com ser instituído por Deus, ele merece o respeito. E Deus, na sua palavra, nos ensina a orar por toda a autoridade que é constituída por Deus, porque toda ela é constituída por Deus. Mereça ou não mereça, mas orar significa: toma conta, ó Deus. Faz a tua obra, ó Deus. Mas a gente não tem o direito, irmãos, de desrespeitar as autoridades que são constituídas por Deus. Outra instituição do mundo que está sendo tremendamente abalada, nós temos dito aqui durante esse mês de maio, é a família. Cada terça-feira, naquelas palestras, a gente percebe como a família está sendo fragmentada, está sendo atacada, como a família está ruindo nas suas bases, porque está desaparecendo vários caracteres da família que não poderiam de jeito nenhum desaparecer. Como, por exemplo, a figura do pai, do homem, como líder, como sacerdote, como a principal autoridade na família. Isso está completamente arruinado. Completamente minado por esse mundo. Então há uma completa desvalorização da família e cada vez pior. E para quem estuda a história das civilizações do mundo, haverá de perceber que todos os grandes impérios que aconteceram no mundo e que ruíram com o passar do tempo, eles ruíram
Porque uma das principais coisas que aconteceu antes da sua ruína foi arruinando a estabilidade da família. Porque família foi a criação de Deus, a ideia de Deus. E quando a família, não importa se cristã ou não cristã, não importa se no mundo cristão ou no mundo pagão, quando a família não é valorizada, quando a família é desvalorizada, é arruinada, é atacada, é fragilizada, quando a família perde o seu sentido de ser, não tem sociedade humana que subsista. Não há governo, não há Estado, não há império que consiga subsistir. Inclusive, a igreja também. Porque a igreja é a família de Deus. Mas a igreja não é só a família de Deus. A igreja é constituída de famílias humanas. E se a igreja não se preocupar com a família, pai, mãe, filho, etc. Se a igreja não se preocupar, ela vai sofrer as horrendas consequências do seu pouco descaso para com a instituição de Deus, que é a família. Mas a secularização está tentando acabar com a família. Tanto é que na nossa Constituição diz assim, a família é constituída de um homem e de uma mulher, com seus filhos e etc. Estão querendo mudar a Constituição, diz, a família é constituída de duas pessoas. Tirar o gênero, não tem mais, não vai ter, quer dizer, a proposta, para que não se tenha mais homem e mulher. Tem duas pessoas. Então veja a sagacidade do inimigo tentando destruir as instituições de Deus, que são bases na fundamentação de uma sociedade como é a família. Jesus orou para que o seu povo fique esperto, não seja contagiado, não seja absolvido, não naufrague neste mundo. Pai, guarda-os desse mundo. A igreja precisa se guardar desse mundo, porque esse mundo está atacando as principais instituições, como diz, o Estado, a família e a igreja. Aspectos dessa secularização. O principal e o primeiro dele que eu gostaria de destacar é o secularismo. Desculpe, repeti. Aspecto da secularização é o principal e o primeiro que eu gostaria de destacar é o pragmatismo. A ideia de pragmatismo é o seguinte: não importa os meios, dá resultado. Então é o que nós vamos adotar. As empresas adotam assim porque elas são tomadas nesse mundo secular pelo pragmatismo. Então não importa. Não importa se tem de despedir um homem ou uma mulher que já está, digamos assim, na empresa há tantos anos, é eficiente, mas se não está dando os resultados, então seja substituído. Ah, mas tem família, fica desempregado. Problema dele. Não está rendendo os dividendos para a empresa, não está dando os resultados que a empresa espera? Desculpe dizer, que se dane, que se virem. Aqui não é lugar. Aqui não é uma instituição franciscana para a gente ficar pensando no bem do ser humano, a gente está pensando no bem da empresa. Isso é pragmatismo. E o pragmatismo leva a seguinte slogan: os fins justificam os meios. Não importa que os meios que nós vamos usar, contanto que chegamos aos fins produtivos. Isso é o pragmatismo. Então, ideias, ações, só têm valor se tiverem resultados. Se não tiverem resultados, não existe teorias nem valores fixos na sociedade que é secular, tomada pelo pragmatismo. Os valores são móveis e também os resultados são móveis. As teorias são móveis. Tem de mudar, porque o importante é dar resultado. Nesse mundo secular e pragmático,
Quem diz um modo operandi, um modo de agir, o modo vivente, o modo de viver, não é outra coisa senão aquilo que funciona. Para o mundo secular, não é a Bíblia, o que Deus quer, o que Deus diz, o que Deus ensina, que Deus coisa nenhuma. É o que a gente acha que funciona e que dá resultado. Essas são as marcas da secularização desse mundo que faz com que as coisas sejam colocadas assim de um modo pragmático, ou seja, de um modo prático. E as igrejas são afetadas por isso. Se elas não abrem os olhos, se elas não prestam atenção o que Jesus está orando, o que Jesus está divertindo, ela começa então a usar os mesmos mecanismos, as mesmas teorias, a aplicar as mesmas ideias na igreja. Na igreja. O importante é que dê resultado. Por isso é que existem tantas igrejas onde as pessoas não leem a Bíblia, nem muito menos expõem a palavra de Deus. Não é que eles não tenham a Bíblia. Tem sim, eles carregam a Bíblia e tem a Bíblia lá no púlpito das igrejas. Mas isso não é importante. O importante é que o pregador, é que o pastor, o missionário, seja lá quem for, digam coisas e ensinem coisas que dão resultado. Que o povo gosta de ouvir. Que atrai as pessoas. Que encha os templos. Que as pessoas fiquem cativas nos seus templos, nos seus lugares de reunião. E, consequentemente, dê resultados. A empresa cresça, me refiro à empresa religiosa, a empresa cresça, o nome dos determinados líderes fique exaltado, fique conhecido, torne-se notório, as pessoas comecem a vê-lo como sendo uma pessoa que tem um carisma especial, tem um poder especial. Tanto é que até o suor dessas pessoas podem curar os outros. É uma forma de abençoar. E algumas pessoas fazem fila para tocar nas vestes de determinados pregadores, de determinados personagens, porque eles já admitiram a ideia que isso funciona. E eles deixam essas coisas acontecerem, e gostam de que isso realmente aconteça, porque a ideia dessas empresas religiosas não é ensinar a palavra de Deus, não é dizer o que Deus diz, mas é usar a palavra de Deus como um pretexto e a religião como uma escada para alcançar o sucesso da empresa. Uma escada é uma coisa de instrumento para você subir os degraus. Um meio. Então não importa o meio, porque os fins justificam os meios. E para muitas empresas religiosas, os fins não apenas justificam, mas até santificam os meios. Tornam os meios santificados. Por isso que você vê as igrejas elaborando esquemas da seguinte maneira: vamos agora, irmãos, iniciar uma campanha. Campanha de Daniel. Campanha disso, aquilo, outro. Vamos agora fazer o ano da restituição. Vamos fazer agora a semana da posse. Vamos fazer isso, aquilo, outro. A campanha de Davi. A campanha de Josué. E uma campanha atrás da campanha. E sempre nessas campanhas, ou também chamadas correntes, e estão evitando o nome de corrente, estão usando mais campanha, sabe por quê? Porque a ideia, na verdade, das campanhas é a ideia de corrente. O que é uma corrente? A corrente é um elo ligado a outro elo, onde você não pode partir, porque se você partir o elo, você quebrou a corrente. Então, a corrente funciona pragmaticamente como uma forma de dizer para o cristão o seguinte: você quer a bênção? Então, faz a campanha de 7 dias. Nesses 7 dias você não pode faltar nenhum, senão quebrou a corrente. E se quebrou a corrente, Deus não tem mais compromisso com você, porque você quebrou a corrente. Para alcançar o sucesso, então, venha, liga a corrente. Então, qual
quase como que um sistema, permita-me dizer, de baleia azul. Você não pode quebrar o sistema. Os sacrifícios que você tiver de fazer, tem de fazer, mas não pode quebrar. Senão você não chega ao fim. E não chegando ao fim, você não recebe a bênção. Aí as pessoas fazem tudo, e quando percebem que depois de ter feito campanhas e campanhas e campanhas, não resolveu o problema, vai para o mensageiro, para o pastor, para o líder, ou para seus líderes, e diz assim: não funcionou. Eu sei por que não funcionou. Porque só funciona com quem tem fé. Aí joga a culpa para a pessoa. Ah, é mesmo, eu não tenho fé. Pois é, se tivesse fé, teria funcionado. De que adiantou a campanha? Você não tem fé. Então, na verdade, a pregação não é em Deus, é na fé. Queridos, a Bíblia nos ensina de fé. A Bíblia nos ensina sobre fé. A Bíblia nos ensina que o justo vive pela fé. A Bíblia nos ensina a viver pela fé. Mas a Bíblia não nos ensina a adorar a fé. A Bíblia não nos ensina a adorar nenhum outro que não seja Deus. Porque fé pode ser uma coisa relativa. Você põe a fé num político, você põe a fé num filho, você põe a fé num sistema, você põe a fé numa ideia, você põe a fé em várias coisas. Fé é algo impessoal. Deus é pessoal. Fé valorosa, a fé que realmente vence o mundo, conforme o apóstolo João na sua primeira carta, a fé que vence o mundo é a fé verdadeira em Deus. A confiança aliada e jungida à obediência à palavra de Deus. Esta é a fé que vence o mundo. Você não teve fé na campanha. Por isso você não alcançou o resultado. O que é isso, meus irmãos? Secularismo. Do qual a meta desse secularismo é usar o pragmatismo para atingir esses meios. Bom, o resultado disso aí tudo é que isso tudo visa, esse secularismo e esse pragmatismo, visa, sabe o quê? Dividendos. Dividendos. Você queira ou não admitir. Por exemplo, nós estamos numa situação muito crítica, talvez a mais crítica que você tenha vivido até hoje na história do Brasil. Não é verdade? Mas quando é que a mídia diz que um governo é bem sucedido? Através do sistema econômico. Se o sistema econômico não alterou o modo de vida das pessoas, não alterou o conforto, não alterou o poder aquisitivo das pessoas, então o governo está no Ibope lá embaixo. Mas se ele fez qualquer coisa que deu poder econômico, que deu poder de aquisição para as pessoas, o seu Ibope vai lá para cima. Porque, querendo ou não, irmãos, admitir ou não, o mundo que nós estamos falando, esse mundo de iniquidade, ele tem uma mola, talvez a mola mestra, chamada dinheiro. E Jesus ensinou sobre isso. Jesus deu o nome a esse Deus. E talvez esse Deus seja o Deus que mais compete com Deus vivo e verdadeiro. É o Deus Mamon, palavra que Jesus usou, tirando do seu tempo, de uma linguagem do seu tempo, que era o Deus que dava prosperidade e o Deus que dava riqueza às pessoas. Mamon é traduzido por riqueza. Entendeu? Então, olha, as pessoas adoram esse Deus. E por incrível que pareça, pessoas que frequentam a igreja também gostam de adorar esse Deus. Tem um compromisso com Deus vivo, mas tem um compromisso com Mamon, ele pensa duas vezes. Ah, não. Igreja fica para outro dia. Deus fica para outra vez. O dinheiro é mais importante. Por que é que as pessoas abandonam os lares
para ganhar dinheiro, é realmente para atender às suas necessidades ou para atender os seus caprichos das vantagens e do poder que o mamão, o dinheiro e a riqueza dá à pessoa? Porque tendo dinheiro a pessoa tem prestígio, as portas se abrem. Está doente, mas tem dinheiro? Abre. Os caminhos, os hospitais abrem as portas, as clínicas abrem as portas, os médicos, os especialistas abrem as portas. O mundo é regido por esta mola. Se você vai estudar a história da humanidade, a história dos grandes impérios, você vai ver que praticamente todas as guerras foram motivadas. As guerras motivadas pelo mamão, pelo dinheiro, pelo desejo de ter. Porque tem e tendo, você satisfaz o seu desejo, comprando, comprando, comprando. E o profeta Jeremias diz: ai daqueles que não se cansam de ter e que juntam propriedade e riquezas e mais propriedades em cima de mais riquezas e nunca se satisfazem, porque eles querem ser os únicos donos das riquezas do mundo. A ambição, mamon, Jesus chamou esse Deus. Está aí um Deus. O Deus que domina esse mundo é mamon, é a riqueza, é o dinheiro. Então, o pragmatismo é como as pessoas fazem para agradar esse Deus, para ser abençoado por esse Deus, para ter mais riqueza, para ter mais poder, para ter mais prestígio. E na religião, esse mecanismo é muito usado. Ué, eu preciso de dinheiro para ampliar as instalações. Irmãos, eu preciso de dinheiro para dar conforto para vocês. Nós temos um tempo maior, nós temos estacionamento, nós temos ar-condicionado, nós temos toda a mídia, nós temos mais isso, mais aquilo outro. E é preciso ter cuidado, irmãos, que muitas dessas coisas são justas da gente desejar, querer ter, e podendo ter não faz mal. Mas se isso se torna um afã, um objetivo, se torna uma loucura, se torna um embriagamento, a pessoa já está sendo tomada realmente por esse secularismo, por essa busca desenfreada pelo dinheiro. Não é a mais Deus que está servindo, é o dinheiro. Essas coisas nós precisamos observar. Quando Jesus orou, pediu que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse dessas influências. E eu creio que a oração de Jesus hoje está aqui presente, dizendo, através do pastor: irmãos, policia a tua vida. Quantas coisas de Deus você sacrifica, você abre mão para correr atrás do mamon, para correr atrás do dinheiro. Tá? Uma outra manifestação do pragmatismo que é dirigido também pela tecnologia. Tecnologia é uma coisa realmente interessante. Todos nós sabemos que a tecnologia é um facilitador da nossa vida. Poxa vida! Meus avós não tinham o que eu tenho. Carro para sair de uma cidade para outra, em pouco tempo chegar na cidade, em pouco tempo chegar num determinado local. Quem mora em algumas cidades, nem pensavam que era metrô. Viviam na dependência, eles viviam na dependência de cartas. Escrever carta não era bem-vindo. Estava lá o selo no correio, aí o outro correio se encarregava de levar até lá. 1 semana, 3 dias, 10 dias para chegar. Aí eles, os nossos avós, bisavós, de muitos de nós aqui, não imaginavam o que nós temos hoje. Não é? Não imaginava. A gente pega o celular, conversa com a pessoa, vendo a pessoa em qualquer lugar do mundo. Eles não imaginavam. Não faz muitos anos atrás, lá no seminário, quando funcionava na Igreja Presbiteriana em Campinas, eu conversando com um irmão, e o irmão puxou assim da bolsa, aliás, um negócio parecido com um CD. Sabe o CD? Do tamanhozinho do CD. Disse, pastor Silas, eu escrevi um livro
Irmão, eu escrevi um livro. Esse livro está aqui dentro. Como é que é? Pastor, está aqui dentro. Era um disquete. Disquetão, porque depois veio o disquete pequenininho. Não é? Eu disse, quantas páginas tem esse livro? Eles têm umas 150, 160 páginas. E está tudo aí dentro desse bichinho aí. Tá, pastor. Nossa, isso não faz muito tempo não, irmãos. Louco. Que coisa. Pois é só colocar no computador, aí as letrinhas, os capítulos, todos aparecem. Meu Deus, que loucura, que maravilha. Aí o disquete veio para o mini disquete, veio para o pendrive e assim por diante, irmãos. Era uma loucura a gente ter um computador em casa, né? Aí lançaram modelos novos. Aquele computador com HD ao seu lado, já quase ninguém mais tem na sua casa, porque todo mundo tem um notebook, um netbook, um superbook e tudo mais. E é uma facilidade enorme com que a gente coleta e a gente armazena trocentas milhares de informações, trabalhos e livros e tudo ali. Ou então, você anda com ele no bolso, tanto no seu celular como no seu tablet, enfim. A tecnologia é um facilitador da nossa vida. Facilitador da nossa vida. Namorava eu, a Eva, quando estava no seminário, meu primeiro ano. Era uma loucura para falar com ela, porque tinha de marcar o dia, a hora para atender telefone e não era fácil. Aí um dia, alguém chegou para mim e disse assim, olha, ela pode, em vez de receber uma carta sua, você grava numa fita, tipo fita cassete, aqui a mensagem, alguém leva lá e ela escuta a sua voz. Oh, maravilha! Ela vai ouvir minha voz, minhas declarações, minha saudade e tudo mais. Ah, irmãos, que é isso? Se eu contar isso para minhas netas, meus netos, eles vão ficar rindo de mim. Como aconteceu, a minha neta entrou ali num departamento que eu tenho lá em casa, chamado o departamento de tranqueira, uma máquina de datilografia. O que é isso aí? É uma máquina de datilografia. Como é que isso funciona? Ah, minha filha, isso aqui é o seguinte, ó. Você vai apertando aqui essas letras, então, à medida que o senhor vai apertando, já vai imprimindo. Olha a linguagem dela. É por aí. Ela não sabia o que era máquina de datilografia. Sabe? É uma menina nova, não faz tanto tempo. Eu estudei no meu curso, seminário e etc. Noite, desafio. Que é isso, irmãos? Já era. A tecnologia facilita muito a nossa vida, faz a gente ganhar tempo, faz a gente ter recursos para fazer a coisa mais eficiente. As redes sociais estão aí para a gente se comunicar com o mundo inteiro, né? A TV, o celular, meu Deus do céu, que loucura o celular é hoje. Antigamente era aquele bolachão, hoje é todo sofisticado, né? Se quem tem iPhone, então, pela caridade, ele tem tudo lá e faz tudo e tem todas as observações. E essa tecnologia facilitadora tem sido bom? Inegavelmente. Tem sido mal? Inegavelmente também. Crianças pequenas estão acostumando com seu tablet, com seu celular, desde cedo, não comunica com ninguém, não faz carrinho de brinquedo, não vai jogar bola, não faz exercício físico, fica lá comendo, dormindo e digitando e observando, batendo os tecladinhos. Depois aparecem suas complicações no físico, além da mente, além da falta de socialização, de contato humano. E ai da mãe ou do pai que queira tirar aquele brinquedinho da sua mão, porque aí dá um escassel, dá um rebu. Menina, criancinha, logo fica revoltada porque tirou o celular ou o tablet da sua mão. Mas através desse órgão que é tão bom, o tablet, o computador, o netbook, enfim, qualquer outra coisa,
ou a fone, a criança está se comunicando com o mundo inteiro. O mundo é uma pequena aldeia, não é? Então ele está se comunicando com o mundo inteiro. Mas por eles está entrando diversas coisas, como aumentando, por exemplo, os abusos de crianças, que os pais às vezes não deixam as crianças, não são policiadas. Pais permitem que os filhos fiquem a portas trancadas no quarto, o tempo todo, várias horas no computador. Se fosse coisa boa, não precisava ficar de porta trancada, irmãos. Se fosse coisa realmente salutar, não precisava esconder do papai e da mamãe, mas se comunicam. É o mundo da pornografia entrando, é a mente ficando suja, imunda, depravada, insensível. E os convites dos pedófilos a fazerem e marcar encontro com essas crianças, ou então dessa gama que está acontecendo pelo mundo afora, chamada baleia azul. Crianças que estão, às vezes, dentro de nossas igrejas mesmo, na casa dos crentes, de famílias dos crentes, sendo vítimas desse processo. Como recentemente um pastor me contou a história de uma pessoa da igreja, assim, uma pessoa bem, assim, destacada na igreja, que em um determinado momento o filho foi colocar uma coisa no chão, e o pai percebeu que o filho estava com os braços todo cortado de gilete. Meu filho, o que é isso? Apertou, porque foi preciso apertar, para ele realmente confessar. Ele estava cumprindo mais uma etapa dos seus desafios, chamado baleia azul. Isso está só no mundo lá fora, está no mundo também da igreja. Esse é o mundo, queridos, em que nós estamos vivendo. Esse mundo dos quais os jovens ficam de um modo desenfreado também no computador e nas redes sociais, marcando encontros. Adolescentes, tanto homem quanto mulher, muito novos, marcando encontros e também expondo, através do vídeo do seu celular ou do seu notebook, expondo a nudez, o corpo, praticando, diante dos olhos do outro, que está do outro lado da câmara, atos sexuais. Entendeu? Marcando encontros. Os pais não sabem. Porque este é o mundo que nós estamos inseridos. E que não podemos fechar os olhos a esses danos, a esses perigos. Por isso Jesus diz: Pai, livra-os do mal. Eu não quero que eles saiam desse mundo, porque no mundo nós temos uma missão, nós temos um trabalho extraordinário para pregar o Evangelho, para testemunhar a fé. A igreja é o baluarte da palavra de Deus, a igreja é o baluarte da sociedade. A gente não pode sair desse mundo, irmãos, até que Deus queira nos levar desse mundo, mas nós não podemos, temos de estar no mundo. Mas nós não podemos ser tragados e embarcados por esse mundo. Como disse no começo, o navio está no mar e o mar pode ser revolto, mas o mar não pode entrar dentro do navio. A sua casa está sendo ameaçada, irmão. Irmã, sua família está sendo ameaçada. Conheço alguns pastores da igreja presbiteriana no Brasil que acabou seu casamento, sabe por quê? Porque pelas madrugadas ficava olhando pastores. Já conheço uns 5 casos na IPB, Igreja Presbiteriana no Brasil. De pastor que ficava madrugada dentro, não era estudando e pesquisando, não. Era sendo levado à tentação de pesquisar sites e programas de sensualidade, de pornografia. E abandonando a esposa, e se escondendo da esposa, e levando isso a um vício, e alguns casos descobertos, foram disciplinados, afastados da igreja, afastados do ministério, por conta disso. Se homens, como pastores, líderes da igreja, já têm sido afetados por isso aí, agora você imagine seus filhos adolescentes, seus jovens filhos. Não brinque, irmãos. Com fogo não se brinca. Jesus orou. Jesus orou. Orou por você, orou por nós. O mundo tem, o secularismo tem muitos estilos facilitadores da vida. O pragmatismo é muito tentador, mas
se sair da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, nós estamos arruinados. Hoje de manhã eu disse o seguinte: o importante não é só conhecer a palavra de Deus, não é só aprender a palavra de Deus. Mais importante que isso é também praticar a palavra de Deus. Quando Jesus disse assim: a casa que não cai é a casa que escuta a minha palavra e pratica a minha palavra. Só escutar não resolve. A Bíblia tem de ser não apenas sua regra de fé, mas tem de ser sua regra de prática. Para o bem da nossa igreja, para o bem de sua vida, para o bem da sua família, para o bem do Brasil, para o bem de todos nós, sobretudo para o reino de Deus e acima de tudo, para a glória e louvor de Deus. Ó Deus, livra o teu povo de cair. Arrependimento, fé em Deus, santidade de vida, nunca virou moda neste mundo, mas nós não podemos afastar da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.